é a éutica socrática invertida, né? Muito bom. É mais ou menos isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Legal, Acho que muito você... bom. E Mas a é gente bem pode falar bacana um pouco. essa ideia. É muito Não, interessante o comportamento humano. Quando eu estava na faculdade de pedagogia, que foi quando eu tive um acesso muito maior à parte da filosofia da educação, a gente estudou vários filósofos. Então, temos os atomistas, como Demócrito, de Abdera, a gente tem Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes, pessoal todo de Mileto, que vem da escola de Mileto, que vem falando da physis, né, que eles partem do pressuposto que o início de tudo é a physis. E a physis está ligada à água, então é o primeiro elemento. Então, tudo vem a partir da água. E aí, quando você pensa em água, você remete um pouquinho para Heráclito, que fala que é o filósofo do devir, né? Que tudo flui, tudo converge. As coisas vão mudando ao longo do tempo. E o comportamento humano é mais ou menos isso, não é não, Beto? Quando você está lá dentro daquelas empresas que você vai observando individualmente as pessoas, não com olhar de julgamento, óbvio, mas de observador mesmo, né? Espectador daquela isso. cena. Qual que é o sentimento? Eu vou usar Nietzsche aí para poder falar um pouco sobre isso que você me perguntou. Joia. Eu percebo muito que quando as pessoas ali estão expostas à pressão ambiental, mesmo que ela tenha uma percepção física do que está acontecendo, mesmo que ela entenda que aquilo é claro e evidente aos olhos e à situação, você vai encontrar dois tipos de perfis. Aqueles que vão seguir o próprio desejo e continuar tentando seguir pelo caminho que é o mais correto, o mais adequado, o que mais sensato, e as que vão pelo sentimento dos outros, né, ao qual geralmente vão encontrar uma quantidade enorme de conflitos e cenários complexos dentro do ambiente corporativo. A situação que você vai compreender no cotidiano envolve muito o autocontrole, o equilíbrio emocional e tudo aquilo que o ser humano pode transformar de uma maneira diferente, mas ele prefere seguir alguns padrões, seja por zona de conforto, seja por qualquer outro tipo de motivo, mas ele vai manter esse padrão como uma forma de comportamento, e isso influencia todo o ambiente que ele está, né? E sem querer interromper a linha de raciocínio, só quero agradecer aqui a doutora Gabriela, aqui, que está participando da live. Ela estava fazendo a live dela agora há pouco, eu estava lá presenciando, aí tive que sair, vim aqui para a nossa. E Bacana. agradeço, a doutora Gabriela, aí, acompanhe também, que ela é excelente, uma ótima profissional também, e faz umas lives sensacionais. E Legal. retomando o raciocínio, então, é muito importante isso. O ser humano precisa muito perceber e ter um autocontrole do equilíbrio que ele tem internamente de poder administrar seu comportamento e suas emoções. Claro, é difícil, mas à medida que você pratica, que você executa, tudo fica um pouco mais acessível para você. Algumas situações ficam mais fáceis de ser executadas e facilita também o trabalho no mundo corporativo. Então, à medida que eu tô fazendo gestão de pessoas e eu tenho uma empresa se manifestando para mim, que existe no ambiente corporativo, que o clima organizacional é complexo, cheio de conflitos e tensões, onde isso influencia no resultado. E aí eu pego a informação de que, por exemplo, o CEO da empresa ele tem uma postura autoritária e as pessoas, por medo de perder o emprego, ela automaticamente segue aí a linha de raciocínio da segunda etapa que Nietzsche cita, né? Que a pessoa ela acaba sendo influenciada. Eu vou perder meu emprego, eu vou seguir o raciocínio aí de ser controlado dentro do ambiente de trabalho, para manter a relação em paz e tudo mais. Isso vai gerando automaticamente um desconforto. Aí você vai falar, caramba, mas o que eu vou fazer, Beto? Eu vou sair do emprego? Às vezes é a situação que tem que ocorrer. Às vezes você precisa se desvencilhar, desculpa, agora engasguei para falar. Desvencilhar daquele ambiente para que você possa seguir em frente e gerar novos. Criar um formato de vida diferente, um ambiente de trabalho diferente, onde você possa realmente produzir. Se aquilo é cultural, é institucional e não vai mudar, a sua forma é modificar o cenário, até que aquelas pessoas evoluam e consigam compreender. Por isso que a gestão de pessoas é fascinante, e à medida que a gente coloca a filosofia junto,
você flui e vai longe, porque, como eu falei no início, né, a gente cita as nossas imperfeições. Isso pode ser um padrão ótimo para o Brasil, de repente, se você for fazer esse padrão na Argentina, já não é adequado para o tipo de perfil populacional. Se for fazer na França, é diferente. Enfim, a cultura influencia muito nisso. Só que, e esse é o gostoso da filosofia. Trabalhar as ideias, trabalhar os conceitos, trabalhar o comportamento humano dentro das suas perfeições e imperfeições, para que a gente possa chegar num equilíbrio emocional positivo, trazendo aí uma empresa bacana, uma vida pessoal bacana, e se não perfeita, que é algo muito distante, talvez, mas pelo menos próximo do caminho para isso, né? É muito bacana você falar sobre isso, assim, de você perceber essa hora de, opa, preciso fazer uma mudança aqui. Eu preciso fazer um ajuste. Eu tenho que tentar ver uma outra forma de fazer o negócio funcionar. Porque se a gente pega na filosofia, ainda dentro dessa proposta dos atomistas, a gente vai ver que o próprio Demócrito, ele defende isso. Quando ele vem e faz esses estudos, né, através do átomo, e aí dentro de uma parte científica, falando, ele vê que ele é indivisível. Você chega na menor partícula, que é o átomo, e aí ele é indivisível, ok. Só que ele pode ser transformado. E aí ele parte daquele pressuposto assim. Então, tudo no mundo é átomo, ok. Então, em nenhum momento o mundo vai deixar de existir ou vai ser destruído. Ele vai ser alterado. Então, vai chegar um momento em que ele pode ser reduzido, mas aí depois, quando ele retoma essa outra ideia, ou então quando ele volta a se reconstruir, ele vem alterado. E é essa visão, se a gente transporta para a vida, para a prática, é mais ou menos isso. Eu hoje estava conversando com uma pessoa e eu falei, existem, né, dentro da filosofia, existem aqueles que pensam parecidos e aqueles que são opostos. Então, eu me lembro que eu ainda falei para a pessoa, tem momentos na vida da gente que a gente é muito Parmênides. O ser é, o não ser não é. E aí, quando a gente é muito Parmênides, a gente tem que ler o oposto, a gente tem que ler mais Heráclito. Vamos fluir, vamos mudar, vamos dinamizar essa coisa, vamos transformar. Tem um momento na vida da gente que a gente é muito Dionísio, então combativo, guerreiro, né? E aí a gente tem que ser mais Apolo, mais mental, subjetivo, introspectivo. Então eu acho que isso também faz parte desse mundo que você acaba tendo esse acesso, você acaba visualizando isso. Então para pessoas mais conflituosas, eu vou trabalhar de uma maneira mais fluídica, de uma forma mais amena. Para pessoas muito amenas, eu tenho que ser mais firme, eu tenho que dar uma sacudida para ver se ela acorda. Faz sentido isso também no mundo empresarial? Ou Totalmente. não? Tipo assim, tem um mercado de trabalho que você tem que ser 100% elétrico mesmo, senão não vai fluir. Totalmente. Totalmente. O que desvirtua disso, na verdade, são o ego, a vaidade, que acaba incorporando quem tem esse poder de transformar e gera aí conflitos, situações adversas, causa constrangimentos e não, em vez de inspirar e motivar, desmotiva. Então é o grande ponto principal, ou seja, voltamos à parte do comportamento. Existe a necessidade da ação, você citou o Demócrito aí, a gente está falando muito dessa parte dos filósofos aí pré-socráticos, né? E tem esse cenário de atitude, né? De você, aquele que tudo adia, não transforma, não faz acontecer, e deixa tudo adiado pela metade e imperfeito. Então você tem pessoas que geram esse tipo de cenário e fazem acontecer. Há gestões de pessoas que utilizam isso para o cotidiano, mas esbarram nesses poréns, que são, a verdade, de pessoas que estão à frente, que às vezes não querem essa evolução, possuem algum tipo de privilégio. Ontem eu estava conversando aqui na live com o Marcos Aiello, e nós falamos um pouco desse cenário dentro do ambiente corporativo, quando há o boicote interno dentro da empresa. E, infelizmente,
Isso é muito comum, isso acontece. E da própria empresa solicitar mudanças e ela mesma se auto-sabotar, né? Ela barrar aquilo. Então é uma coisa fictícia, é uma atitude falsa, né? Ela não existe na prática. Ela gera o entendimento para que haja o conforto corporativo, para que haja exista assim uma situação de paz e de clima organizacional positivo, só que o cotidiano mostra outra coisa, porque a própria empresa dificulta, gera problemas, ela mesma causa os conflitos, e isso é uma falta de entendimento e desequilíbrio, tanto emocional como profissional e pessoal das pessoas que compõem o cenário de gestão da empresa. Então, é muito importante, sim, trabalhar tudo isso que nós falamos, trabalhar o comportamento humano, trabalhar essa visão de modificar a ação corporativa, a compreensão de como o ser humano se comporta dentro do ambiente.